Imagine enfrentar dois criminosos com armamento militar e, mesmo em grande superioridade numérica, ser completamente dominado. Na manhã de 11 de abril de 1986, em Miami, 8 agentes do FBI viveram um verdadeiro pesadelo. Tudo começou no sul da Flórida, no condado de Miami-Dade. 2 homens estavam aterrorizando a região. Seus nomes eram Michael Lee Platt e William Russell Matix. Eles não eram criminosos comuns. Ambos tinham treinamento militar, experiência em combate e uma frieza assustadora. Curiosamente, antes dessa onda de violência, nenhum dos dois tinha antecedentes criminais. Platt e Matix se conheceram nos anos 70, servindo nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Matix passou pelo Corpo de Fuzileiros Navais e depois pela Polícia Militar do Exército. Platt serviu na infantaria e chegou a fazer parte dos Rangers, unidade de elite do Exército americano. Ambos deixam o serviço com honras militares, sem histórico criminal e sem sinais de alerta. Platt saiu do Exército em 1979 e Matix sai antes, em 1976. Eles eram exatamente o tipo de homens em que todo mundo confiaria, mas o passado deles guarda detalhes sombrios. Ambos perderam suas esposas em circunstâncias suspeitas. A esposa de Matix foi brutalmente assassinada em 1983. Ele foi suspeito, mas nunca acusado. Já a esposa de Platt morreu com um tiro de espingarda, um caso tratado como suicídio. Pouco tempo depois, os dois mergulhariam de vez no mundo do crime. Em 4 de outubro de 1985, Platt e Matix assassinaram Emílio Briel, de 25 anos, enquanto ele praticava tiro ao alvo em uma pedreira nos Everglades da Flórida. A dupla roubou o carro de Briel, um Chevrolet Monte Carlo dourado 1977, e o usou para cometer vários roubos. Os restos mortais de Briel foram encontrados em março de 1986, mas só foram identificados em maio do mesmo ano. Em 9 de outubro de 1985, 5 dias após o assassinato de Briel, Platt e Matix tentaram assaltar um carro forte da Loomis em frente a um restaurante no quarteirão 9000 da Southwest 97 Avenue. Eles conseguiram roubar uma mochila contendo $2.825 de um vigilante que voltava para o carro forte, mas não conseguiram arrombar o veículo, pois o motorista arrancou em alta velocidade antes que os ladrões pudessem levar os mais de $400 mil que estavam dentro do carro forte. O vigilante foi atingido uma vez nas costas com uma espingarda e mais 2 vezes com um rifle, descrito por testemunhas como um rifle do tipo M16, enquanto estava caído no chão. Depois, os assaltantes fugiram com $54 mil no Chevrolet Monte Carlo de Briel. Em 8 de novembro de 1985, ocorreram 2 roubos com 90 minutos de diferença. O primeiro roubo aconteceu em uma agência do Florida National Bank, localizada no número 14.801 da South Dixie Highway, onde Platt e Matix roubaram uma sacola, contendo $10 mil de um caixa. Um policial os seguiu brevemente quando saíram do banco e conseguiu anotar a placa do veículo de fuga. O segundo roubo ocorreu no Professional Savings Bank, localizado no número 13.100 da South Dixie Highway, onde os ladrões roubaram $41.469 em 3 sacos de dinheiro do Wells Fargo, que haviam sido entregues naquela manhã. Em 10 de janeiro de 1986, Platt e Matix atiraram em um vigilante da Brinks Company quando ele abriu a porta traseira de seu carro forte em uma agência do Barnett Bank, localizada na South Dixie Highway. Um civil os seguiu até o estacionamento de um restaurante Burger King próximo, onde viu os 2 homens transferindo o dinheiro e as armas para uma caminhonete Ford F-150 branca. Em 12 de março de 1986, Platt e Matix assaltaram e atiraram em José Collazo, de 30 anos, enquanto ele praticava tiro ao alvo em uma pedreira nos Everglades da Flórida, de maneira quase idêntica ao assassinato de Briel. Na verdade, Collazo foi baleado não muito longe de onde Briel foi assassinado. De acordo com Collazo, que sobreviveu ao ataque,
Os dois homens chegaram em uma caminhonete Ford F-150 branca e o renderam sob a mira de uma arma, pegando as chaves de seu Chevrolet Monte Carlo preto 1979, antes de atirar nele 3 vezes nas costas, no braço e na cabeça. Collazo fingiu-se de morto, enquanto os homens armados fugiam na F-150 e no Monte Carlo, antes de caminhar 5 quilômetros para pedir ajuda. Em 19 de março de 1986, uma semana após atirar em Collazo, Platt e Matkins assaltaram uma agência do Barnett Bank, a mesma que foi alvo do assalto de 10 de janeiro, e roubaram $8.338 antes de fugirem no Monte Carlo de Collazo. Chegamos à manhã de 11 de abril de 1986. Por volta das 8h45 da manhã, um grupo de agentes do FBI se reuniu próximo a uma loja Home Depot. Eles estavam procurando um carro roubado, um Chevrolet Monte Carlo preto. Eles não sabiam exatamente quem estavam procurando, mas tinham um pressentimento. Os criminosos iriam agir naquele dia. Ao todo, 15 agentes participaram da operação, mas apenas 8 estariam no confronto direto. Entre eles, Gordon McNeil, Jerry Dove, Benjamin Grogan, Edmundo Mireles, John Hanlon, Richard Manauzi, Gilbert Orrantia e Ronald Reisner. Às 9h30 da manhã, o carro foi localizado e a perseguição começou. Os agentes tentaram forçar o carro dos suspeitos a parar e, após uma perseguição intensa, 3 veículos do FBI colidiram com o carro dos criminosos. Eles foram encurralados e parecia o fim, mas não era. No instante seguinte, um dos suspeitos abriu fogo e o inferno começou. Os agentes estavam em desvantagem. Muitos usavam revólveres e alguns poucos tinham pistolas 9mm. Enquanto isso, Platt estava armado com um rifle Ruger Mini 14 e Matkins portava uma espingarda calibre 12 e um revólver, um armamento muito mais poderoso. Os primeiros segundos foram devastadores. Manauzi foi gravemente ferido, McNeil foi atingido, mas continuou lutando. Mireles teve o braço quase destruído e Orrantia foi ferido por estilhaços. Mesmo assim, os agentes resistiam. Durante o confronto, Platt foi baleado várias vezes. Um dos tiros perfurou seu pulmão, outro quase atingiu seu coração. Mesmo assim, ele continuou lutando. Frio, determinado e implacável. Então veio o momento mais trágico. Platt avançou contra o carro de Jerry Dove e Benjamin Grogan. Sem chance de reação, ele atirou a queima-roupa. Grogan morreu com um tiro no peito e Dove foi atingido na cabeça. Ambos morreram ali. Mesmo gravemente ferido, com um braço praticamente inutilizado, o agente Edmundo Mireles tomou uma decisão. Ele avançou sozinho em direção aos criminosos, caminhando lentamente, com dor, mas com determinação. Empunhando um revólver calibre .357, ele se aproximou do carro dos criminosos e disparou. 6 vezes. Os tiros atingiram Matkins e Platt, e finalmente, os 2 criminosos caíram. O tiroteio havia terminado. Os testes toxicológicos mostraram que a capacidade de Platt e Matkins de lutar apesar de múltiplos ferimentos traumáticos por arma de fogo e continuar lutando e tentando escapar não foi alcançada por meio de substâncias químicas. Ambos os corpos estavam livres de drogas no momento de suas mortes. O confronto durou cerca de 5 minutos, mas deixou marcas profundas, resultando em 2 agentes mortos, 5 feridos e 2 criminosos mortos. Um dos tiroteios mais violentos da história do FBI e talvez o mais importante, porque depois daquele dia, tudo mudou. Uma investigação subsequente do FBI atribuiu parte da culpa pelas mortes dos agentes à falta de poder de parada demonstrada por suas armas de serviço. Embora alguns agentes estivessem equipados com pistolas semiautomáticas 9mm, a maioria portava revólveres, que constituíam a maior parte das armas usadas no confronto. Iniciou-se então uma busca por armas mais potentes para distribuir a todos os agentes. Observando as dificuldades de recarregar um revólver sob fogo, a agência especificou que os agentes deveriam estar armados com pistolas semiautomáticas alimentadas por carregadores. Outras questões foram levantadas após o tiroteio. Apesar de estarem à procura de 2 criminosos violentos, que eram conhecidos por usar armas de fogo durante seus crimes, apenas 2 dos veículos do FBI continham espingardas.
Além de Mireles, McNeil tinha uma espingarda em seu carro, mas não conseguiu alcançá-la antes ou durante o tiroteio. E nenhum dos agentes estava armado com um rifle. Apenas 2 dos agentes usavam coletes à prova de balas. E eram coletes usados para a proteção contra armas de pequeno calibre e não contra os projéteis 223 Remington, disparados pelo rifle Mini 14 de Platt. Os outros 6 agentes envolvidos na troca de tiros tinham armamento adicional, incluindo espingardas Remington, metralhadoras Heckler e Koch MP5 e rifles M16. Mas não chegaram ao tiroteio a tempo de participar. O sacrifício daqueles agentes não foi em vão. Histórias como essa mostram que nem sempre a vantagem numérica significa vitória, e que em situações extremas, treinamento, coragem e decisões em segundos podem definir quem vive e quem morre.